Agora com previsão do tempo. Julho começa gelado depois de um fim de semana com recorde de frio do ano. Hoje vamos à nossa previsão do tempo completa com a ajuda dela, que também está chegando para conversar conosco, a Maria Clara Sasaki, porta-voz da Tempo OK. Tudo bom, Maria Clara? Bom dia. Olá, muito bom dia, Carol. Bom dia também a todos que nos acompanham. Para falar do frio primeiro, né, Carol? Pois é, aquele bom dia gelado, né, Maria Clara? Inclusive, a gente vai aqui conversando, viajando pelo país, mostrando como está o amanhecer, esse começo de julho, esse começo de semana e também trazendo os nossos mapas da previsão, atualizando também as informações para que a nossa conversa fique muito clara para você que está nos acompanhando. Inclusive, Maria Clara, antes de dar início aqui ao nosso bate-papo, só ilustrando aqui rapidamente o mapa que trazíamos há pouco com as mínimas previstas para essa segunda-feira, porque a gente está falando aqui de frio e é frio de norte a sul do país. Aqui no nosso mapa a gente confere as mínimas previstas para essa segunda-feira e acontece hoje aquele fenômeno conhecido como friagem, que é quando o ar polar consegue derrubar as temperaturas até mesmo em áreas da região norte. Amanhecer com termômetros na casa dos 16 graus em Rio Branco, no Acre, também 16 graus aqui em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Maria Clara, essa massa de ar polar que está avançando pelo país traz para a gente informações com relação à previsão para hoje, essas mínimas previstas e esse fenômeno da friagem. Podemos falar que essa é a massa de ar polar mais intensa que está avançando pelo país no ano de 2024? Mais intensa e mais abrangente, Carol, até o momento, tá? A gente teve, principalmente na região sul do Brasil, temperaturas negativas, sensação térmica negativa, né, durante este fim de semana. Agora a massa de ar polar já está entre o sudeste e a região sul, bem perto aqui do estado de São Paulo, e a tendência é que ela vá se deslocando para o oceano no decorrer dos próximos dias. Mas até o momento essa foi a mais intensa. Não que não tivemos temperaturas baixas, principalmente na região do Pico do Itatiaia, né, no Parque Nacional do Itatiaia, nós já registramos temperaturas negativas esse ano, até perto de menos 10 graus, mas é uma área muito alta, não se compara ao que aconteceu aí durante este fim de semana na região, principalmente na região sul, Carol. Pois é, eu destacava aqui o fenômeno da friagem, Maria Clara, observando as temperaturas no norte do país. É aquilo, é frio por lá nesse amanhecer, mas nada comparado com o que está acontecendo no centro-sul do país. Nas cidades das Serras Gaúcho Catarinense, por exemplo, frio abaixo de zero. Tem risco de geada de novo, Maria Clara? Inclusive temperaturas negativas mais uma vez hoje, inclusive nas capitais? Nas capitais, temperatura negativa não, Carol. A gente tem possibilidade de temperaturas negativas no interior do Rio Grande do Sul, em áreas também da Serra. Já temos até mesmo algumas cidades ali da região sul do Brasil com temperaturas negativas neste momento. E a temperatura segue caindo durante as próximas horas. Ainda não atingimos a máxima do dia. Enquanto o sol não aparecer, Carol, a gente segue aí com temperaturas caindo gradativamente. Então ainda podemos ter temperaturas mais baixas do que agora, neste momento que estamos nos falando. Mas já temos cidades aí com temperaturas perto de zero e até abaixo de zero entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aqui no estado de São Paulo, nós temos 9 graus no sul do estado, aqui na capital paulista, termômetros perto de 10, 11 graus. Então é uma massa de ar polar que conseguiu trazer pelo menos esse gostinho aí do inverno que a gente ainda não tinha visto pelo centro-sul, viu, Carol? Agora, Maria Clara, quando você fala em termômetros em São Paulo, na casa dos 9, 10 graus, a gente pode ter recorde de frio do ano na capital paulista. Podemos ter ainda entre hoje e amanhã, né, as temperaturas ainda podem cair um pouquinho, principalmente hoje, tá, Carol? A partir de amanhã, a massa de ar frio, ela já vai se afastando pelo oceano, então a tendência é que essa condição diminua, para essa chance de recorde diminua, recorde de menor temperatura do ano, menor mínima do ano, Carol. Pois é, ontem tivemos a tarde mais gelada do ano na capital paulista e não só em São Paulo, também no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, para onde vamos agora. Maria Clara, te peço licença rapidamente. Tem informação agora chegando com a Isadora Aires lá na capital gaúcha, porque foi isso, né, Isadora? Aí em Porto Alegre tivemos não só a tarde mais fria do ano, como também a menor temperatura do ano. Ontem, no domingo, termômetros bateram uns 4 graus
lá em Porto Alegre. E agora, hein, Isadora, termômetros marcam quanto por aí? Nos conte. Bom dia novamente para você, Carol, Maria Clara. Nesse momento, a temperatura oficial da cidade de Porto Alegre é de 5 graus, mas aqui no meu termômetro, eu estava conversando com o pessoal antes da coordenação e mostrando, está marcando 4 graus mesmo. Tá muito frio aqui em Porto Alegre nesse momento, a gente tem menos vento do que ontem, mas ainda muito frio. E essa é a expectativa tanto para hoje como para amanhã aqui no Rio Grande do Sul. Hoje as mínimas podem ser até de -2 em algumas regiões e máximas não devem passar dos 15 graus. Amanhã o frio deve continuar aqui no Rio Grande do Sul com mínimas de 0 graus. Por isso a Defesa Civil Municipal aqui de Porto Alegre emitiu um alerta, então, para essa onda de frio, para que a população fique bem abrigada em casa e também se mantenha aquecida. Em caso necessário de não ter esse abrigo em casa, a Prefeitura orienta buscar auxílio ou abrigo temporário em casa de parentes, amigos ou então nos espaços oferecidos pela própria Prefeitura. Além dos abrigos, que funcionam diariamente, hoje a Prefeitura também colocou um ginásio à disposição para receber pessoas em situação de rua para dormirem lá essa noite, caso fosse necessário, já que o frio está muito forte aqui em Porto Alegre. Também, de acordo com o Climatempo, há essa expectativa ainda de geada agora no início da manhã nos 3 estados do Rio Grande do Sul e do sul do Brasil e também nevoeiro nos estados de Santa Catarina e do Paraná. A gente deve ter um dia frio, como foi ontem aqui no Rio Grande do Sul e em toda a região sul, Carol. Gelado. Isadora, obrigada pelas informações. Vai se aquecer, Isadora Aires, lá em Porto Alegre. Inclusive, a gente segue na região sul para te mostrar agora também as imagens de Curitiba, como está o amanhecer por lá. A mínima prevista em Curitiba é de 3 graus. Também tem risco de geada hoje em Curitiba. E olha essa imagem que a gente tem agora. Muito nevoeiro cobrindo a capital do estado do Paraná. E esse é um alerta, Maria Clara, que a gente traz não só para Curitiba, mas também outras cidades do estado do Paraná e também de Santa Catarina. O amanhecer com essa névoa, com esse nevoeiro. Exatamente, Carol. A neblina é uma condição que é bem típica dessa época do ano. Paraná tem muito registro de neblina. Curitiba acaba ficando encoberta aí por essa nuvem baixa durante várias horas seguidas. E não só para hoje, Carol, esse alerta, tá? Para hoje, amanhã também, a quarta-feira. Durante as madrugadas de outono e inverno, a temperatura vai embora muito rápido. Então, a gente tem essa perda de calor para a atmosfera. E se tem mais umidade, uma umidade mais significativa, acaba formando esse nevoeiro, essa nuvem mais baixa. Então, prejudica bastante a visibilidade, principalmente áreas de estrada. É muito perigoso essa condição de nevoeiro. Mas tirando a visibilidade prejudicada, Carol, e até uma pista um pouco mais escorregadia, porque quando o nevoeiro é muito denso, pode precipitar, pode deixar as pistas pistas molhadas. Então, tirando essa condição, ele é inofensivo, é mais bonito do que pode causar algum transtorno, mas ainda assim tem que tomar cuidado devido a essa visibilidade prejudicada, O pessoal não consegue enxergar aí na horizontal, Carol. Mas daqui a pouco o sol aparece, Maria Clara, aí em Curitiba? Dissipa tudo. A hora que o sol aparece, dissipa toda essa nebulosidade. Não devemos ter chuvas significativas, então, quando o sol aparecer, a temperatura até sobe um pouquinho, quebra um pouco esse frio da madrugada, mas durante a noite, no entardecer e durante a noite, volta a esfriar com força de novo pelo estado do Paraná, Carol. Ontem em São Paulo, Maria Clara, o sol praticamente não apareceu. A gente traz agora as imagens ao vivo da capital paulista para ver como é que está o tempo nesse momento. Primeiras horas do dia, o sol ainda não deu as caras. É possível perceber também um excesso de nebulosidade na capital paulista. No Rio de Janeiro, para onde também vamos agora para te mostrar as imagens ao vivo. Olha só, tempo bastante fechado. Hoje tem previsão de chuva, o sol aparece um pouco mais nessas duas capitais, Maria Clara? Ou o tempo vai ficar instável, aquela garoa deve continuar? Aquela garoa deve continuar, principalmente no Rio de Janeiro, Carol. Rio de Janeiro e litoral do estado de São Paulo. A gente ainda tem essa circulação de ventos mais úmidos, que acaba formando aí essas nuvens mais densas. O sol quase não deve aparecer aqui na cidade de São Paulo hoje. Tem essa condição para nevoeiro, também aqui na capital paulista, pontos de serra, região de Mariporã, região de Guarulhos,
são áreas que costumam formar bastante nevoeiro e nas estradas também. Então, para quem está entre o litoral do estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, a condição para hoje é de bastante nebulosidade, poucas aberturas de sol e temperaturas ainda muito baixas. A temperatura máxima não vai subir muito aqui na faixa leste do estado de São Paulo e também no Rio de Janeiro, Carol. Maria Clara, tinha previsão de recorde de frio durante a madrugada em São Paulo, também possibilidade de recorde de frio no Rio de Janeiro. Já é possível confirmar essa informação ou só mais tarde? Só mais tarde, Carol. Por enquanto, as estações ainda não estabilizaram, né? Ainda está muito cedo para a gente identificar que houve ou não o recorde. A gente tem que esperar primeiro as estações estabilizarem para aí a gente comparar com a temperatura que foi registrada ontem, que também foi muito baixa aqui, principalmente aqui na capital paulista, Carol. Maria Clara, também ilustramos aqui a nossa conversa com alguns mapas que mostram o que podemos esperar para esse mês de julho. Afinal, está só começando e a gente já começou aí com esse frio intenso no centro-sul do país, inclusive hoje, repito aqui, o fenômeno da friagem acontecendo, portanto até em áreas da região norte. Tá o friozinho durante essa madrugada, tá friozinho. A gente vai mostrar aí o mapa em tela, será possível? A gente, olha só, mostrando um pouco da previsão para esse mês de julho, quando a gente fala das temperaturas, que apesar desse frio intenso agora no começo do mês, as temperaturas tendem a ficar acima da média. Aqui até trazendo o nosso telão para ilustrar para vocês exatamente o que está acontecendo, o que esse mapa está mostrando. Essas áreas aqui em vermelho do mapa terão temperaturas muito acima da média para essa época do ano. Nesse tom rosa, teremos temperaturas acima da média, não tanto quanto aqui, nessas áreas em vermelho. E onde está branco, temperaturas dentro da média. Portanto, Maria Clara, teremos um inverno não tão rigoroso, o frio não deve ser tão intenso. Exatamente, Carol. Principalmente essas áreas da região central do Brasil, né? Tivemos agora essa massa de ar polar que foi mais continental, conseguiu chegar até o sudeste do país, mas as próximas que devem acontecer, principalmente agora a partir da segunda metade aí do mês de julho, elas devem ficar concentradas na região sul do país. Temos agora, inclusive, outra massa de ar frio já prevista para a próxima semana, para o próximo final de semana, mas que essa próxima massa de ar frio não vai conseguir avançar até o sudeste do Brasil. Vai derrubar as temperaturas no Rio Grande do Sul, principalmente nas áreas de fronteira com o Uruguai, neste próximo final de semana, mas não deve ser uma massa de ar frio com potencial para atingir aqui a região sudeste, centro-oeste e também a região norte, como a que está acontecendo agora. E deve ser um cenário muito parecido com o que vai acontecer na maior parte do mês. Todas as massas de ar polar, quase todas as massas de ar polar, elas devem ficar concentradas no extremo sul do Brasil e poucas vão avançar em direção ao sudeste. Por isso que a gente vê esse mapa muito vermelho, com temperaturas muito acima do normal. E até mesmo essa massa de ar frio agora, se a gente pegar a anomalia, né, que é a diferença com relação à média, a gente percebe que sudeste e centro-oeste ainda estão com temperaturas acima do normal, mesmo com esse friozinho que está fazendo agora, Carol. E temos também no próximo mapa, Maria Clara, trazendo em tela para quem está conosco, um pouco da expectativa com relação à chuva nesse mês de julho, trazendo aqui para o nosso telão, ilustrando também o que indicam essas cores. Onde está branco, teremos chuva dentro da média, dentro da expectativa do normal para essa época do ano. Nesse tom em rosa, chuva um pouco abaixo da média. E aqui, onde está laranja, é bem abaixo da média. E aqui, Maria Clara, a gente traz até o mapa da previsão de chuva para hoje. Será que temos aqui para ilustrar um pouco do que podemos esperar também para essa segunda-feira? Porque uma grande massa de ar seco cobria grande parte do país. Aqui são as temperaturas máximas previstas para hoje, como falávamos com a Maria Clara, frio ainda intenso. Olha só a máxima em São Paulo, 16 graus apenas, em Porto Alegre também, 24 graus é a máxima em Belo Horizonte, com um tempo instável hoje. E temos no próximo mapa a previsão com relação à chuva prevista nesta segunda-feira. Olha só, temos tempo firme na região sul, grande parte aqui da região centro-oeste. Sudeste, falávamos desse tempo instável, a chuva vai continuar caindo, inclusive em todas as capitais da região. E aí uma preocupação que temos com relação ao centro-oeste do país é quando olhamos para os incêndios florestais no Pantanal.
Maria Clara, conta pra gente o que a gente pode prever com relação à chuva nessa região, com relação à chuva que deve cair no bioma. Mato Grosso do Sul, a gente viu ali uma previsão de chuva para hoje, mas, por exemplo, na cidade de Corumbá, o tempo segue firme. Exatamente, Carol. É pouca condição para chuva aí no oeste do estado de Mato Grosso do Sul. A frente fria, né, ela está muito afastada, até ajudou a organizar essas instabilidades entre o estado de São Paulo e a região de Campo Grande, né, no interior de Mato Grosso do Sul. Mas a chuva que acontecer com relação a essa frente fria não é uma chuva forte o suficiente, Carol, para apagar os incêndios, para controlar os incêndios de uma maneira significativa, de uma maneira geral. O que vai me chamar a atenção, Carol, é que a temperatura diminuiu por causa do avanço dessa massa de ar polar. E a gente teve aí uma mexida na atmosfera, vamos dizer assim, né? O fato da frente fria conseguir avançar até a região sudeste, a gente teve uma mexida na circulação de ar. Então, dá para amenizar um pouco, mas é de forma muito pontual essa condição das queimadas. A gente tem uma temperatura um pouco mais baixa, o que ajuda a controlar, na verdade, a não espalhar tanto os incêndios que já acontecem, mas apagar os incêndios que já aconteceram, né, impedir o avanço dessas chamas, só apenas com essa frente fria não é possível, Carol. É muito difícil a gente ter uma condição de chuva significativa para apagar totalmente os incêndios da região do Pantanal, Carol. Maria Clara, para a gente encerrar, também mostrando o nosso mapa, a gente consegue voltar aqui só para ilustrar também a questão relacionada à previsão de chuvas para hoje. Olha só, temos também previsão de chuva aqui na costa leste nordestina e também aqui do litoral do Maranhão, também pegando aqui um pouquinho do estado do Piauí, indo até parte do estado do Acre. Nessas áreas aqui em azul do mapa também tem previsão de chuva. Te mostramos agora as imagens ao vivo, vamos até Salvador para mostrar como estão as primeiras horas dessa segunda-feira. Tempo bastante encoberto, sol entre muitas nuvens e temos também as imagens de São Luís. No caso de São Luís, Maria Clara, hoje tem risco de temporais, apesar do sol aparecer nesse momento, o tempo está até um pouco mais aberto quando a gente compara com Salvador. Exatamente, Carol. Os temporais que vão acontecer hoje na faixa litorânea do Nordeste, tanto hoje como nos próximos dias, são chuvas principalmente no final da tarde. O sol aparece, a temperatura sobe, a máxima prevista para a costa do Nordeste é algo em torno de 32 graus durante hoje e também nos próximos dias. Então, ajuda a formar essas nuvens carregadas, né? Tem bastante umidade, a gente vê que logo no comecinho do dia tem condições para a formação de nuvens e a partir daí do decorrer da tarde, conforme a temperatura for aumentando, o calor for aumentando, a gente tem essa condição para formar as nuvens de chuva. Então tem esse risco de temporais, mas é diferente de uma condição de tempo mais carregado, de um tempo mais fechado. Só aparece, vem, chove forte e depois a chuva já perde força, já dissipa, Carol. Maria Clara Sasaki, ela é porta-voz da Tempo OK, trazendo para a gente os alertas para essa segunda-feira. Destaque aí para esse frio intenso no centro-sul do país, possibilidade de novos recordes de frio do ano. Seguimos monitorando. Maria Clara, obrigada mais uma vez pela conversa. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Um bom dia gelado para você, Maria Clara. Gelado. Vamos lá.